Quando a gente começa a investir, a gente escuta uma história mais ou menos assim. Ó, vai investindo, deixando os juros compostos agirem e a bola de neve dos investimentos vai girando e crescendo. Não é assim? Pois é, como disse Einstein, os juros compostos é a oitava maravilha desse mundo. E de fato, isso é muito verdade. Porém, existem algumas limitações que ninguém te fala sobre os juros compostos e que muito provavelmente você já deve ter percebido. Principalmente se você é um investidor de renda fixa. Porque se você investe certinho todos os meses, vai perceber que sempre que você vai investir em algum CDB ou mesmo LCI ou LCA, no mês seguinte você precisa fazer um novo investimento. E aí surgem algumas dúvidas que provavelmente você já deve ter feito. Será que não tem como investir no mesmo CDB todo mês? Sempre tem que ser um novo? E toda vez que eu for investir no Tesouro Direto, será que eu tenho que comprar um novo título? E a maior dúvida de todas que deve estar na sua cabeça nesse momento. Se realmente é assim, como que eu vou fazer o efeito bola de neve dos juros compostos se toda vez que eu for investir eu tiver que comprar um novo investimento? Será que não tem como eu juntar esses aportes para eles renderem juntos e assim eu potencializar o poder dos juros compostos? Eu ainda não vi ninguém no YouTube falando sobre isso. Inclusive, era uma dúvida que eu tinha quando eu estava começando a investir. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo para te explicar como de fato funciona os juros compostos nos investimentos e quais investimentos geram juros compostos sem você precisar fazer nada. Eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo e trouxe aqui um exemplo bem didático para te ajudar a compreender. Em troca, a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like se esse conteúdo for útil para você. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender de forma super prática é a diferença entre juros simples e juros compostos. Nos juros simples, o rendimento vai ser sempre em cima do valor inicial aplicado. Então, o montante, ou seja, o valor total, vai crescer basicamente em uma linha reta. Já nos juros compostos, a rentabilidade vai ser sempre calculada em cima do último valor, fazendo com que o crescimento seja de forma exponencial. Então, bora para um exemplo na prática para você entender melhor. Imagina que você tem R$ 1.000 para investir e esse investimento vai render a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, seguindo os juros simples, no mês 1 você vai ter 1.100, no mês 2, 1.200, no mês 3, 1.300 e assim sucessivamente. Porque nos juros simples, independente do período, a rentabilidade vai ser sempre calculada com base no primeiro valor inicial. No nosso caso aqui, R$ 1.000. Agora vamos seguir esse mesmo exemplo, só que dessa vez através da modalidade de juros compostos. Então, aplicando R$ 1.000, no mês 1 você teria um total de 1.100. Porém, no mês 2, a sua rentabilidade seria de 1.210, já que a rentabilidade é calculada em cima do último valor, no caso, em cima de 1.100, e não apenas de R$ 1.000, como acontece nos juros simples. No mês 3, você já teria 1.331, porque a rentabilidade foi calculada em cima dos 1.210. E isso vai acontecendo com o passar dos meses. Por isso que nos juros compostos nós temos um crescimento exponencial com base no tempo. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o dinheiro parado rendendo juros, maior vai ser o seu montante ao final. Então, ao final de 12 meses, considerando aqui o nosso exemplo, nos juros simples, você teria um total de R$ 2.200 e nos juros compostos, R$ 3.138. Então, perceba que sim, existe uma mágica nos juros compostos que faz com que esse crescimento seja de forma exponencial. É o famoso juros sobre juros, já que ele vai sempre considerar o valor anterior e não apenas o valor inicial. Por isso que muita gente chama os juros compostos de bola de neve, porque fazendo uma analogia, é literalmente como se fosse uma bola de neve. À medida em que você vai juntando, ele se acopla ali ao montante que já tem existente e vai crescendo cada vez mais rápido e com maior velocidade. Por isso que Einstein, de forma muito brilhante, falou que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. E ele ainda disse mais: quem entende, ganha, e quem não entende, paga. E para a gente entender isso na prática, é só imaginar os juros do cartão de crédito comparado aos juros de um investimento tradicional. No juro dos investimentos, a bola de neve cresce ali em ritmo bem mais lento se a gente compara, por exemplo, aos juros do cartão de crédito, que principalmente no nosso país é um juros astronômico, o que faz com que uma pequena dívida em pouco tempo se transforme em uma dívida gigantesca. Então, quem não entende de juros compostos e tem ele atuando contra a pessoa
pessoa, infelizmente, ela vai ter ali juros cada vez maiores para pagar. Agora, quem entende, ganha. E isso é feito através dos investimentos. Inclusive, se você quer aprender a usar os juros compostos ao seu favor, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e receber dividendo todos os meses, eu preparei um aulão gratuito onde eu te ensino passo a passo de como você pode fazer para gerar uma renda passiva caindo na sua conta todos os meses. O aulão é gratuito. Para receber o seu acesso, basta me chamar aqui no WhatsApp, no link que eu vou deixar aqui na descrição, e eu te mando o teu acesso por lá. Então sim, os juros compostos é realmente uma maravilha e pode te ajudar demais nos seus investimentos, mas vamos entender aqui quais investimentos de fato possuem os juros compostos. Qual investimento que apenas de você deixar o dinheiro parado, ele vai render e se multiplicar ali automaticamente. E para facilitar aqui o entendimento, eu vou dividir os investimentos em duas partes, em renda fixa e renda variável. Começando então pela renda fixa, quais investimentos que de fato possuem os juros compostos? E a resposta é todos. Hoje, todos os investimentos de renda fixa rendem na modalidade de juros compostos. Porém, vamos entender na prática como é que isso funciona e para me ajudar aqui nessa explicação, eu vou utilizar essa caixinha de bis para te explicar como os juros compostos funcionam nos investimentos. Eu vou abrir aqui para te explicar, mas imagina que essa embalagem pode ser qualquer investimento de renda fixa. Pode ser um tesouro direto, pode ser um CDB, pode ser uma LCI, uma LCA, um CRI, uma debênture, enfim. E todos esses bloquinhos que a gente tem aqui dentro, cada um deles representa um aporte que você fez. Então, quando você faz um aporte, por exemplo, no tesouro direto, vamos supor que você aportou ali em janeiro, aportou R$ 1.000 no Tesouro Direto. No mês seguinte, quando você for fazer um novo aporte, não significa que você está comprando um novo título, um novo tesouro. Na verdade, o investimento ainda é o mesmo, só que o teu aporte vai ser um novo. Cada aporte que você faz, ele rende de forma individual, de forma separada, com prazo de vencimento e também tabela de imposto de forma individual. Então, por exemplo, se você investiu no Tesouro Direto em janeiro, fez ali um aporte de R$ 1.000, aqueles R$ 1.000 que você colocou, ele tem um cálculo da tabela do imposto e também da rentabilidade do vencimento. Então, vamos supor que você fez um investimento em janeiro de 2025 e ele vence em janeiro de 2028. Quando for em janeiro de 2028, você vai conseguir resgatar este aporte. Mas vamos supor que em março você fez um outro aporte no valor de R$ 1.500. Então, em janeiro de 2028, você vai conseguir resgatar esse primeiro aporte que você fez e em março de 2028 você vai conseguir resgatar o outro aporte que você fez, porque cada um deles rende de forma separada e individual. E aí o exemplo que eu dei aqui foi com um tesouro direto, mas tranquilamente a gente pode imaginar que essa caixinha seja um CDB, seja uma LCI ou até mesmo a caixinha do Nubank, ou o porquinho do Banco Inter, ou o cofrinho do PicPay. Todos esses investimentos funcionam nessa mesma modalidade, ainda que de forma visual você não identifique que os aportes estão sendo feitos de forma separada, mas sim, cada um deles tem a sua regra específica, tanto de vencimento quanto como a questão do imposto. Bom, acho que ficou mais do que claro, né? Acredito que tenha dado para entender. Porém, a grande dúvida que surge é justamente o questionamento que eu levantei no início do vídeo. Raíssa, será que não dá para unir tudo, juntar para que ele faça ali a bola de neve dos investimentos de forma mais rápida? E infelizmente não. Os aportes, eles não se unem com o aporte do mês anterior, por exemplo. Não dá para a gente unir aqui um aporte no outro, não dá para colar. Cada um realmente rende ali de forma separada, de forma individual. Então, cada um dos aportes vai ter os juros compostos agindo, porém de forma individual. Se você colocou aqui R$ 1.000 e está rendendo ali, todo dia rende um pouquinho, né? Todo dia ele está crescendo, está se multiplicando, e aí se depois você colocou mais 500, aqueles 500 ele vai ter o efeito juros compostos, vai ter o efeito bola de neve, porém de forma individual. Cada valor vai crescendo através de juros compostos de forma separada. Então, sim, os juros compostos funcionam em todos os investimentos de renda fixa, porém, com esse grande detalhe que eu acho que já ficou mais do que claro, né? Cada juros compostos vai atuar apenas em cima do único aporte, cada um rende de forma separada. Agora, na renda variável, os juros compostos funcionam de uma forma um pouquinho diferente. De forma geral, a gente pode dizer que os juros compostos na renda variável não existem. Porém, a gente tem que levar em consideração os dividendos, obviamente, nos ativos que pagam. Então, se a gente fala aqui de ativos de renda variável, ele vai sofrer
a valorização do ativo. Ele não sofre o rendimento de juros compostos. Agora, os ativos que pagam dividendos, como por exemplo os fundos imobiliários, você pode pegar os dividendos e reinvestir. Assim você vai ativamente fazendo o efeito de juros compostos, fazendo a bola de neve dos investimentos girar. Inclusive, nos fundos imobiliários tem um conceito bem importante chamado Magic Number ou número mágico, que nada mais é do que uma quantidade de cotas que, uma vez que você acumula, todos os meses você vai conseguir gerar dividendos suficiente para adquirir uma nova cota sem precisar tirar dinheiro do bolso. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário custa R$ 10 e ele paga 10 centavos por cada cota, ao adquirir um total de 100 cotas, você já vai ter dividendo suficiente para comprar uma nova cota sem precisar tirar dinheiro do bolso. Porque aquelas 100 cotas, cada uma pagando 10 centavos, você vai ter um total de R$ 10, que é suficiente para comprar uma nova cota. Assim você inicia o efeito bola de neve dos investimentos nos fundos imobiliários. Então, essa seria uma forma de você ativamente fazer o efeito juros compostos nos investimentos de renda variável, e os investimentos de renda fixa, todos eles funcionam na modalidade de juros compostos, onde apenas deixando o dinheiro parado, ele vai crescer e se multiplicar automaticamente. Então, apesar dos detalhes que eu mencionei sobre os aportes renderem de forma separada, de forma individual, os juros compostos ainda é uma baita de uma maravilha nos investimentos e pode te ajudar demais a você conseguir ganhar bastante patrimônio. E principalmente se a gente fala de longo prazo, onde a gente vai ter os juros compostos atuando ao nosso favor. Já que se a gente pega a formulazinha dos juros compostos, o único fator que é exponencial é o tempo. Ou seja, quanto mais tempo você deixar os investimentos trabalhando, maior vai ser a bola de neve dos investimentos. Então, decidi fazer esse vídeo apenas para tentar elucidar essa dúvida que passou na minha cabeça quando eu estava começando a investir e talvez esteja passando na sua cabeça agora, mas esse foi o único objetivo do vídeo, apenas te explicar como funcionam os investimentos na modalidade de juros compostos e como eles rendem na prática. A ideia aqui, pelo amor de Deus, não é dizer que os juros compostos não funcionam ou que não é efetivo. Na verdade, muito pelo contrário, principalmente se você tiver ele atuando contra você. Os juros compostos ainda é o que temos de mais poderoso para fazer o nosso patrimônio se multiplicar, principalmente no longo prazo. E não é porque os aportes rendem de forma separada que você vai parar de investir por conta disso. Pensa que cada aporte é como se fosse um mini soldado que você está adquirindo, trabalhando para você. E isso, no longo prazo, faz muita diferença. Então, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender. Para mim, foi uma delícia poder fazer esse vídeo. E te vejo no próximo vídeo.